E aqui, professor Deboni, cria da vacaria. Cria da vacaria, legendária vacaria. E os primeiros galopes que tu levou nas teclas? Coincidentemente, hoje eu descobri umas postagens e umas fotos do meu professor, que eu sempre costumo falar nele, foi o cara que me deu os primeiros passos, o professor João Maria Pinheiro da Rosa, de Vacaria, qual eu mando um grande abraço. Né? Glorioso João Maria. João Maria que tu conheces muito bem. Meu Deus, cara. E foi ele com aquela força de vontade dele e a minha, que ele foi me dando os primeiros galopes, que nem tu disse. Claro. E eu sou grato eternamente a ele, né? Pelo que eu me transformei. Eu me lembro até hoje dos conselhos dele. Ele é um excepcional músico, né? Excepcional músico em todos os aspectos. Como pessoa, como músico mesmo, instrumentista. Então um carinho muito grande que eu tenho por ele. Puxa. E mando um abraço bem forte para ele, para a Enedina, lá em Vacaria, que coisa bonita. Eu sempre estou me lembrando dele e os conselhos que ele me deu lá quando eu tinha 11 anos de idade, faz tempo já. Que coisa bonita. Ouvi do aluno referenciando o professor. O professor João Maria hoje é tema de festival, né? Exatamente. Lá naquela festival Cante uma Canção para Vacaria. E foi ele que me indicou depois eu vir estudar em Caxias. Eu morava em Vacaria e vim estudar com o Oscar dos Reis, que tu também conhece. Então são... Outro grande mestre. São dois mestres, qual também eu agradeço bastante. Ele me ensinou muito, me ensinou a ouvir música, a abrir minha cabeça, né? De modo de pensar musicalmente. Então, os dois mestres, mas o João Maria foi aquele que realmente me ensinou onde é que é a primeira nota. Então, vai ser para sempre lembrado. Com então, vou ter que falar com o João Maria. Dizem que os primeiros galopes que o Rafael tomou lá com o acordeão, eu tive que... Estava maniado. O índio era chucro. Meio chucro. Se deixasse, ali corcoviava. Naquela época, para te ter uma ideia, né, eu fui estudar e minha mãe, né, que me levou as primeiras vezes lá no professor e com aquele receio, né? Eu não vou comprar um acordeão agora, nós não tínhamos em casa. Às vezes tinha em casa, algumas famílias tinham em casa, né? No meu caso não tinha. Então, estudei lá, acho que uns 6 meses até o professor dizer, não, esse aí... Agora já dá para soltar as maneias e se vocês quiserem comprar um instrumento, né? Daí que foi que eu comecei, mas uns 6 meses mais ou menos eu fiquei estudando só lá com ele para ver se eu tinha o famoso jeito para música. Mas quem te enxergou com esse dom foi a senhora tua mãe? Essa história eu sempre conto também, eu me lembro nitidamente à noite que eu tive que decidir aprender a tocar acordeon. Eu estava num aniversário de família e estava o professor João Maria lá. E minha mãe, que conhecia ele lá do tempo do Bom Jesus ainda, né? Porque ele é de Bom Jesus e tal. Chegou e minha mãe veio me apresentar. Eu pequenininha, tinha 11 anos. Daí, tu não quer aprender gaita com o tio João? Né, que a gente chama carinhosamente tio João. E eu fiquei assim, agora eu respondo o quê, né? Vou dizer não, eu é capaz de achar, né? Fiquei constrangido mesmo, me lembro assim. Eu disse, vou. Meio no supetão, assim que nem se diz, né? Vou. Daí ele disse, então tu me liga lá para nós achar um horário. E eu comecei aí, e me lembro nitidamente assim que era na sexta-feira, a 1h da tarde. E às 2h eu tinha marcado futebol sempre, cara, com a minha turma lá de Vacaria, né? Então eu saía da aula, tinha uns 3, 4 já na porta ali, me esperando com a bola já na mão e nossa, ó... Mas a bola era aquela nem existia. Não é tanto, bola, nem vem. Eles faziam de meia, eu era a cabeça de uma ovelha que chutava lá. Mais ou menos. Então é muito bom, né, lembrar de tudo isso. Eu tive a oportunidade de um show que a gente fez lá em Vacaria, de prestar uma homenagem para ele, mas sempre que eu posso, né, eu falo nele, porque ele é um mestre, foi professor de inúmeros gaiteiros aí. Né, com destaque, e tá lá até hoje dando aula, trabalhando, tocando, sempre com aquela humildade dele, né, que é natural, mas e de uma granditude. É uma grandeza mesmo de pessoa que ilumina a gente. É, né? Verdade. Então... E tu, professor, como é que tu partiu para a viola? Milhares querem ouvir vocês. Eu gostei da tua história. É uma história longa, né? Eu comecei já em casa mesmo, tocando, né? Mas não viola? Não, comecei com violão. Mas eu ouvia muita viola, porque na época tinha, inclusive, Ternos de Reis, né, naquela região ainda. E eu lembro de um violeiro que tocava uma viola, aquela se chamava de meia regra, né? Se chama isso, a viola que não tem os traços acabam aqui, né? Em cima do tampo não tem nada, é liso. Sim. E uma violinha, né? E depois peguei o violão, meio que por imitação, né? Foram 8 anos
sem estudar, na Mas tu base te inspirou no Bira. tinha os violonistas antigos. O Bira já estava na estrada quando eu, Bom, nessa por idade. favor, Né? esse é o mestre também. Mas lá Violão serrano. na época tinha muitos tocadores no lugar. Era um lugar que era difícil uma casa que não tivesse alguém que tocasse, que não tocasse naquele lugar. Era impressionante, né? E muito violão, era uma região bastante pobre. O acordeão era o instrumento mais caro. Então era muito raro, o acordeão mais violão e viola eu lembro dessa, né? De um tocador de Terno de Reis. E depois, quando a gente já veio para a cidade, né? Daí eu passei lá pelo ano que vem vai fazer 30 anos disso, né? Em 87 eu passei a estudar música. Eu lembro que era em São Pellegrino, na Sebastian Bach, escola da Ieda Paternoster. E eu comecei pela teoria musical com o Carlos Kern, que hoje já não está mais nessa área, mas foram vários anos estudando teoria musical, depois estudei violão clássico, estudei mais uns anos com o professor Meroni Sacchetti, com quem também abrimos mais uns caminhos, né? Coisa bonita. E a viola parte de uma época que começa com pesquisa, e o estudo vem em função de... Eu fui para Curitiba fazer uma oficina com o Roberto Corrêa, e aí essa oficina mudou tudo para mim, porque eu passo a observar mais o... Eu estava em busca de algo que eu não sabia o que era, né? E a forma como aquilo foi trabalhado naquela oficina com o Roberto e outras professoras que tinham lá em Curitiba, me fez enxergar mais a minha aldeia, posso assim dizer. Foi daí que vieram as pesquisas, os livros que eu publiquei nesse meio tempo. Eu já tinha... Então isso foi um grande marco de mudanças. E foi aí que eu decidi que eu ia ser um violeiro que também ia resgatar a viola na música do Sul, porque a fronteira que eu via da viola, então, parecia que terminava em São Paulo, né? E aí, acho que abrimos um pouco mais desse mapa do Brasil violeiro. Derrubou marcos históricos de fronteira. Hoje, Valdir Verona é reconhecido e conhecido no exterior. Nós vamos falar depois disso. Vamos mostrar mais um tema? Que vem A primeira música que fizemos juntos, né? Quando a gente começou a parceria, eu tinha vários temas começados e eu não conseguia concluir, mas não foi fácil, inicialmente, trabalhar a viola e dar esse sotaque regional nosso, né? Porque a gente perdeu as referências disso. E quando o Rafael chegou para a gente, que propôs para a gente fazer esse projeto, a primeira que a gente conseguiu concluir foi essa. Eu mostrei um pedaço, ele já montou a outra parte e virou a primeira composição. Bonito. Aí está a alta biografia de Valdir Verona e Rafael de Boni.